Oi pessoal, o meu convidado de hoje é o jornalista Matheus Brum. Matheus lançou em dezembro do ano passado o livro Entre Contos e Crônicas, Tupi, Fantasma do Mineirão, Esporte, Campeão do Centenário de Juiz de Fora, pela editora Lisbon. Matheus também é repórter da TV Vitória, afiliada da Record TV no Espírito Santo. Ele também é comentarista na coluna do Flamengo, a coluna do Fla. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Estamos à disposição aí. E antes de entrar no seu livro, eu quero falar do seu trabalho na coluna do Fla. Você é torcedor do Flamengo e escreve para a coluna do Fla há 2 anos. Dá para manter essa imparcialidade nos seus textos quando você vai comentar acerca de um jogo, de uma vitória, de uma derrota? Como que você separa o lado torcedor do lado comentarista? Assim, é difícil, não é fácil, mas assim, a gente também tem que ter o público que a gente escreve, né? Eu escrevo, comento no canal do Coluna do Fla sempre para torcedores do Flamengo. Então, assim, você pode ter um pouco mais de clubismo nesse comentário porque você está falando diretamente com o torcedor. Então, assim, você pode colocar mais o lado do torcedor, do cara que está anestesiado com a vitória ou muito triste, irritado com a derrota dentro do texto, porque ele cabe no conjunto de pessoas que eu estou tentando chegar, né, que vão estar consumindo meu produto, consumindo meu texto ou meu comentário. Então, assim, você consegue fazer bem essa matemática, sabe? Quando você trabalha já num veículo imparcial mesmo, que faz a cobertura dos jogos sem esse viés de torcedor, aí você tem que separar. Mas quando você está trabalhando num canal que todo mundo que faz parte é flamenguista e você está falando com o flamenguista, você pode sim ser um pouco mais clubista. Você é a voz, seja da alegria, seja da derrota, da tristeza, você funciona como a voz do torcedor. A ideia é essa, né? A ideia é a gente levar para aquele torcedor um pouco do que a gente está sentindo também. É óbvio que a gente fala sobre futebol, explica por que está mal, por que está bem, qual jogador está mal, qual jogador está bem, a tática do time, do adversário, mas também tudo junto com aquela coisa do torcedor. Porque também se você chega com essa coisinha de ser imparcial, o cara não vai querer, porque às vezes o cara tá... Vamos supor, o Flamengo ganhou a Libertadores. Pô, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, eu entrei chorando, cara. Eu tava chorando na hora que eu entrei depois que o Flamengo ganhou. Pô, se eu entro lá todo assim, não, porque foi um jogo que o River foi melhor, que não sei o quê. Cara, todo mundo fecha a aba e vai pra outro canal. Eu tenho que entrar, pô, ganhamos, que não sei o quê, jogamos pra caramba e tal. E depois que acaba aquele frenesi, aí você começa, ó, o time foi assim, o time foi assado, o jogador foi bem, o jogador foi mal. Porque você também precisa estar conectado com esse sentimento que o torcedor que está te assistindo também está. Tá. Continuando com o Flamengo foi a grande equipe brasileira de 2019. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou Libertadores em um jogo extremamente dramático diante do River. Um jogo que... Não sei como é que eu tô vivo até hoje. Pois tá aquele 2-1... Eu tive dengue no dia. Eu passei a semana inteira passando mal. Aí na final, no de sexta para sábado, eu acordei. Eu tinha que trabalhar às 6h30 da manhã. Eu acordei passando mal, não fui trabalhar. Dormi, fui no médico, fiz o exame de sangue. O resultado do exame saía na hora do jogo. Eu voltei para casa, vi o jogo todo. Eu tive febre no meio do jogo. Eu fiquei tão nervoso que eu comecei a beber, mesmo sem poder. Eu bebi, eu tinha uma long neck na geladeira, peguei a long neck, comecei a beber com dengue, com febre. Depois do jogo, na hora do gol do Gabigol, deitei no chão, comecei a chorar e tudo mais, tirei a camisa. Extravasou a emoção. Aí, velho, eu sei que depois disso tudo que eu voltei no médico, vou pegar o exame que tava comprovando que eu tava com dengue. A dengue ficou em segundo plano nesse jogo. Não tinha jeito, né? Ficou como história pra contar, pelo menos. E o Flamengo ganhou do River naquele jogo dramático, no finalzinho ali, 2 gols que sacramentou o título. Ganhou o Campeonato Brasileiro com folga, disparado diante das outras equipes. Disputou a final do Campeonato Mundial de Clubes diante do Liverpool, da Inglaterra. Um jogo de igual para igual. Teve chance de ganhar o campeonato. Acho que o campeonato, eu assisti o jogo, foi definido no detalhe para o Liverpool. O Flamengo jogou bem, a torcida fez o papel, aplaudiu, reconheceu o vice-campeonato, que o Flamengo caiu no Mundial de Clubes na final de pé. Então foi um vice-campeonato honroso
para o Flamengo. Você, como comentarista esportivo, o que você atribui ao sucesso do Flamengo na temporada? Por que o Flamengo destoou das outras equipes brasileiras? O Flamengo começou mal, né? O Flamengo fez um erro ao trazer o Abel no início do ano. Tudo bem, o Abel era o nome mais considerável para poder entrar? Sim, porque o Flamengo estava com uma diretoria nova, precisava de um técnico com um pouco mais de bagagem para ser o escudo dessa diretoria, porque a diretoria passada veio num processo de desgaste muito grande e essa nova com Landim assumiu com a ideia de mudar e voltar a conquistar título que a gestão Eduardo Bandeira de Mello não conseguiu. Então eles trouxeram o Abel para ser esse escudo, para ser o cara que era amigo dos jornalistas e tudo mais, e aí você conseguir manter o nível. Só que dentro de campo ele não conseguiu. Dentro de campo o time foi mal, o time ganhava, mas sofria, não jogava aquilo que dava para jogar. Claramente os jogadores não estavam jogando na posição que eles gostavam. A Arrascaeta era reserva, o Gabigol jogava na direita e não na frente. Então assim, haviam algumas mudanças no time que não faziam muito sentido, a forma como o time jogava. E aí eu acho que o Flamengo teve a grande sacada de trazer o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus ele fez uma revolução que em 5 meses de trabalho ele ganhou o Brasileiro com folga, ganhou a Libertadores, jogou um futebol bonito, um futebol que encanta, um futebol que o torcedor rubro-negro gosta, e quem não é torcedor rubro-negro, mas gosta do bom futebol, gosta de assistir o Flamengo jogando, porque joga bem, é um time bem definido. Então assim, eu acho que foi a grande sacada vai trazer o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus ele tem uma especificidade que não é todo treinador que vai vir de fora que vai ter. O Jorge Jesus ele acompanha o futebol brasileiro, ele gosta do futebol brasileiro. Então não é só trazer um técnico de fora, vou trazer um português. Igual tem muito time brasileiro trazendo treinadores de fora e tudo mais. Não quer dizer que ele vai dar certo igual o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus ele conhecia o futebol brasileiro, ele entendia o futebol brasileiro. Então quando ele chegou, ele não precisou de uma adaptação tão grande, sabe? Ele já chegou, colocou o que ele acreditava, os jogadores compraram a ideia e começou a dar certo. E aí veio a torcida, enfim, virou essa conjunção aí, torcida, time, diretoria, essa união que fez o time chegar tão bem. Então acho que o fator é o Jorge Jesus, mas pelo conhecimento dele. Pode ser que você trazer um outro treinador português, por exemplo, o Santos já trouxe o Avaí trouxe outro. Pode ser que esses não deem tão certo com o Jorge Jesus, pelo conhecimento de futebol brasileiro que eles não têm e o Jorge Jesus tinha. Foi um casamento feliz do Flamengo com o Jorge Jesus. Acho que para ambas as partes. O Jorge Jesus conquistou títulos e assumiu um protagonismo que ele nunca teve na carreira, e o Flamengo conseguiu voltar a ter dias de glória que há anos, décadas não tinha. Então meio que uniu ali o útil ao agradável e todo mundo saiu bem, todo mundo saiu feliz disso. Agora a gente vai sair do Flamengo e nós vamos falar do seu livro. Esse aqui, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. É o livro que o Matheus lançou. É um livro que é oriundo da sua monografia, né? O Matheus, a monografia é o famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso que ele defendeu na graduação. E como que surgiu a ideia do tema? De onde vem essa ideia por pesquisar a história do futebol juiz-fora, Matheus? Então, na verdade, eu cheguei em março de 2017, eu virei para o Márcio Guerra, que foi meu orientador na faculdade, e falei com ele, Márcio, temos que decidir meu tema de monografia, mas eu quero fazer algo relacionado ao esporte local e quero fazer algo que seja relevante para o cenário esportivo, para o jornalismo. Eu não quero só fazer mais um TCC, como muita gente às vezes faz TCC só por um cumprimento regimental, né? Precisa ter o TCC para formar, então você faz qualquer coisa e pronto. Eu falei, cara, eu não quero fazer um trabalho que seja de fato muito relevante, um trabalho que gere algo positivo para a cidade, para o jornalismo. E aí o Márcio teve a ideia de estudar identidades. O que é identidade? São os apelidos que os times têm. Todo time no Brasil grande tem um apelido. O Grêmio é o imortal, o Flamengo é o mais querido, São Paulo é o soberano, o Cruzeiro é o cabuloso. Então assim, você tem vários, Botafogo é o glorioso. Você tem vários adjetivos, né? Vários nomes ali que compõem os times grandes. E esses nomes são utilizados pelos torcedores, são utilizados pela imprensa, são utilizados pelas pessoas que consomem o futebol.
E em Juiz de Fora também tinha. O Tupi é conhecido como Fantasma do Mineirão, o Sport é conhecido como campeão do Centenário. E aí o Márcio teve a ideia de estudar como que essas identidades foram criadas e como que elas passaram a sobreviver ao longo do tempo. Porque o Sport foi campeão do Centenário em 1950, ou seja, 69 anos até hoje ainda é falado. Ainda vira e mexe, trata-se o Sport como campeão do Centenário. E o Fantasma do Mineirão do Tupi foi em 66, ou seja, 53 anos atrás. E vira e mexe pessoas que são ligadas ao esporte da imprensa também utilizam essa expressão ao se referir do Tupi. Então a ideia era justamente estudar como que isso nasceu. E como que foi o seu contato com os arquivos? Que eu imagino que você se debruçou com muita história. Como que foi ter contato com esse arquivo? O que você achou nesse arquivo? Se foi fácil encontrar material para sua pesquisa? Então, não há muita bibliografia, né? Não tem muita bibliografia. A maioria dos TCCs que foram feitos sobre a história do futebol local, eles têm a mesma bibliografia, ou seja, não tem muita coisa de diferente, trata a história do futebol de uma forma bem simplista mesmo, bem o cotidiano, o senso comum mesmo que se tem, que as pessoas que minimamente gostam sabem. Então assim, foi muito difícil ter essa bibliografia do início da história. Mas eu contei com duas ajudas fundamentais. Primeiro, o Márcio tinha um projeto na universidade, junto com o hoje jornalista, repórter da agência F, Bruno Guedes, que eles tinham uma série de recortes de jornais do início do século XX, né, ou seja, do início do futebol na cidade, para um projeto que o Márcio tinha da história do futebol local. Então eles tinham esses recortes e o Bruno Guedes me cedeu esses recortes com muita coisa nova que não tinha sido publicado ainda, porque o projeto não foi para frente. E eu fui até o Arquivo Histórico Municipal, que fica na Avenida Brasil, do lado ali onde faz o alistamento do Exército, ali na Avenida Brasil, se não me engano ali já é Vitorino Braga. E lá você tem o Diário Mercantil, que é o principal jornal de Juiz de Fora do século passado, onde é aberto ao público, e eu ia durante 2 meses, eu estudei o acervo do Diário Mercantil. Mas o Diário Mercantil eu só peguei os anos de 1950 e 1966, que foram os anos das conquistas, né? Agora, todo esse processo de história do futebol foi da pouca bibliografia que tem, o livro do Arides Braga, que foi um jornalista de Juiz de Fora da segunda metade do século XX, que é um livro de 1977, você não encontra mais para vender, quem tem, quem não tem não vai ter que tirar xerox, como eu tirei. E um ou outro TCC que contava uma coisa ou outra. Eu contei muito com a ajuda do Léo Lima, que é um historiador do Tupi. Ele tem o memorial do Tupi, o Memorial Carijó. Então ele também tinha algum acervo inédito, algumas revistas da década de 80 que o Tupi fez na época de celebração de algum aniversário, que contavam o início da história. E aí eu fui catando esses arquivos, né, essa bibliografia, para poder fazer o livro. Eu vi que no seu livro você comenta que a realidade do futebol juiz-forano, há 50 anos, havia um baixo público. Se você traz para os dias atuais, a gente vê que a realidade não mudou muito, que continua com baixo público, com baixo investimento. Na sua opinião, por que nada mudou? O que falta para que nós tenhamos uma mudança, para que tenhamos mais públicos, mais investimentos no futebol local? Eu acho que primeiro falta uma gestão séria e comprometida dos clubes. Eu acho que esse é o principal ponto. O futebol hoje, ele não está para amador mais. Acabou a era do amadorismo no futebol. Hoje, se você quer manter uma política amadora em termos de gestão, o clube vai afundar e você vai ter resultados pífios, resultados horríveis em termos esportivos e, consequentemente, financeiros. Então, eu acho que falta uma gestão séria e comprometida com o futebol. E também a gente precisa de uma imprensa que seja mais aguerrida no sentido de botar o dedo na ferida e cobrar das pessoas, cobrar das autoridades, cobrar dos presidentes, cobrar da federação um investimento maior. Coisa que lá atrás tinha e que se perdeu. Os jornais de 66, a imprensa da época cobravam. Era isso que eu ia te perguntar. A imprensa dos anos 60, ela era bem mais atuante do que a imprensa Sim, hoje em dia? Muito mais. Qual que é a diferença que você tinha? Você tinha, por exemplo, quando o Tupi se torna o Fantasma do Mineirão e ele ganha dos times de Minas Gerais no Mineirão,
a imprensa fez uma série, na época, uma série de questionamentos públicos ao então presidente da Liga de Esportes de Juiz de Fora, para que ele intercedesse, junto com a Federação Mineira, uma mudança no futebol. Porque como que funcionava em 66? Você tinha o Campeonato Belo Horizontino, que reunia os times de Belo Horizonte e ali da região, e o campeão do Campeonato Belo Horizontino era considerado campeão mineiro. E aí você tinha em Juiz de Fora, através da Liga de Esportes de Juiz de Fora, um campeonato em Juiz de Fora que reuniu os times de Juiz de Fora e times da Redondeza, como o Olympique de Barbacena, como o Atlético de São João del Rei, como times de Barroso, como os times de Santos Dumont, enfim. Só que aí o que acontecia? Você não tinha esses jogos. O campeão Belo Horizontino não enfrentava o campeão de Juiz de Fora, não tinha isso. Então ficava tudo muito restrito dentro das regionalidades. Quando o Tupi ganha, os jornais da época cobravam que a Federação Mineira fizesse um campeonato mineiro, incluindo os times de Juiz de Fora. Uai, se a gente ganhou dos times de Minas, se a gente ganhou dos times de Belo Horizonte, por que a gente não pode enfrentar eles à vera? Numa competição para valer, valendo título, valendo premiação? Só que na época não houve um esforço da Liga de Esportes para essa articulação com a Federação Mineira para isso. E aí acabou continuando do jeito que está. Então a imprensa na época era muito mais combativa. Hoje a gente tem uma imprensa que infelizmente é triste falar que eu sou jornalista, nós somos jornalistas, né? É muito ruim a gente criticar a nossa área, mas a gente tem que fazer a crítica sim. A gente tem uma imprensa fraca, a gente tem uma imprensa que não bota o dedo na ferida, uma imprensa que não pesquisa, uma imprensa que não estuda, uma imprensa que não vai em cima dos verdadeiros problemas e que não divulga para o torcedor que está em casa os motivos da gente estar desse jeito. Ou seja, a gente tem há 12 anos um ginásio que não é lançado e você vê pouquíssimas matérias falando sobre possível superfaturamento de obra, sobre aditivos de contrato, por que a obra atrasou, como que esse ginásio vai ser utilizado para quê? Ou vai virar um elefante branco? Então a gente tem um estádio que não funciona, um estádio que não é rentável para nenhum clube. Então assim, não fazem matéria sobre isso, faz assim uma vez por ano. Mas não há uma crítica incisiva àquilo. O Tupi acabou de passar por um processo judicial gigantesco que atrapalhou o planejamento para essa temporada, porque a imprensa simplesmente não retratou. Quais eram os motivos, por exemplo, da chapa sendo impugnada? Quais são os riscos do planejamento? Faz assim uma matéria, mas se fizer uma matéria no mês, o torcedor vai ler e vai esquecer. Você não tem uma sequência de acompanhamento em cima disso. Então eu que moro fora, é muito difícil saber como é que está o esporte local. Porque há uma cobertura falha, entendeu? Então assim, eu acho que falta essa imprensa de Juiz de Fora ser mais combativa, botar o dedo na ferida, pensar em formas. A imprensa, a gente não pode restringir o papel da imprensa só de informar. A gente precisa formar, a gente precisa que através dos jornais, através das rádios, a gente pegue modelos que funcionem no Brasil e possam ser aplicados em Juiz de Fora, para que a gente trave essa discussão. Senão vai continuar no mesmo marasmo. E me fala uma coisa, Matheus, o Tupi não vai disputar a série principal do Campeonato Mineiro de 2020. Nós vamos ter só o Tupinambás como representante na divisão, no módulo 1 do Campeonato Mineiro. O Tupi foi rebaixado para o módulo 2. Como que você vê o futebol local de Juiz de Fora atualmente? De mal a pior, né? A gente tem um Tupinambás com um projeto muito interessante, que eu quero muito ver como vai ser esse ano, porque teve uma mudança. O Alberto Simão, que foi o dirigente responsável por trazer a volta do Tupinambás, não está mais, ele está comandando o futebol feminino do Palmeiras, então já entrou um outro grupo dentro do Tupinambás, teve mudança de diretoria, então eu quero ver muito como é que vai ser em campo, se vai conseguir se manter esse projeto. Então acho que o Tupinambás é a nossa esperança, a tábua de salvação do futebol juiz-forano é o Tupinambás ter uma boa temporada, colocar torcedor no estádio, fazer um bom time, disputar bem o Campeonato Mineiro, quem sabe conseguir uma vaga para a Copa do Brasil de 2021 e também conseguir uma boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro, que faça uma campanha digna, que tente chegar nas fases finais e quem sabe conseguir o acesso. E o Tupi é reformular, cara. O Tupi é reformular. Não sei como é que vai ser o planejamento, não tem ninguém contratado. O módulo 2 começa no meio de fevereiro, início de março. Não lembro exatamente, mas é logo agora no início do ano. Então o time precisa de planejamento, não tem jogador contratado. A comissão técnica está se montando ainda. Então, assim, é um cenário bem catastrófico. É bem catastrófico o cenário. Então, não dá para esperar muita coisa. O negócio do Tupi é tentar não cair para a terceira divisão do Mineiro
e tentar numa mágica aí, a torcida tentando apoiar e tudo mais, tentar voltar para o módulo 1 em 2021. Agora a gente sai do Tupi e nós vamos falar da Seleção Brasileira de Futebol. Março começa a eliminatória para a Copa de 2022. Como que você vê o Brasil na eliminatória? Deve passar, né? Até porque os nossos rivais sul-americanos estão ainda há um nível de distância muito grande, né? A eliminatória é uma competição longa, classificam-se muitos times. Então, assim, o Brasil vai passar. Se vai ganhar, isso aí depende de muitos fatores, né? Mas eu acho que o trabalho do Tite deu uma caída muito grande, perto do que foi o início dele. A Copa do Mundo não foi boa e depois da Copa não se encontrou mais, o time está muito mal. Mas ele ganhou a Copa América no passado. Ganhou, mas também assim, a trancos e barrancos em alguns momentos, né? Ganhou da Argentina de 2-0, mas também uma Argentina que não se encontra enquanto seleção. E ganhou do Peru na final, mas também uma seleção fraquíssima em termos de comparativo com o futebol brasileiro, né? Você acha que foi o adversário ideal para aquela final? Mas é porque assim, a gente não tem como tirar como parâmetro o futebol sul-americano, né? A gente passa por um momento muito ruim do futebol sul-americano. A gente teve a Argentina decidindo a final de 2014, mas a campanha da Argentina foi muito ruim durante a campanha. Pegou só um adversário forte, que foi a Holanda, na semifinal e ganhou nos pênaltis. Depois, antes disso, o Brasil, que foi campeão da Copa do Mundo de 2002. Então, assim, o futebol sul-americano está com um nível de dificuldade de protagonismo dentro do cenário internacional. E a Copa América vem nesse esteio. Não serve de parâmetro. Não serve de parâmetro. O futebol europeu ainda está um degrau acima do nosso. Você vê dessa maneira? Tanto que desde 2002 só os europeus ganham a Copa do Mundo. Foi a Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014 e França agora em 2018. Diante da Croácia, naquela final surpreendente. A Croácia chegou na... 2010 foi Espanha e Holanda, 2006 foi Itália e França, ou seja, sempre os europeus ali nas cabeças, né? Então o futebol sul-americano precisa de um sopro. Eu acho que o Tite começou bem, acho que ele não faz hoje um trabalho muito bacana, acho que ele precisa encontrar de novo a mão, acho que tá insistindo muito com algum jogador, tipo assim, beleza, o Neymar é o nosso principal jogador, mas o Neymar tá sendo convocado às vezes sem jogar pelo PSG. Tá indo pelo nome. Tá indo pelo nome, entendeu? Acho que a insistência no Gabriel Jesus está muito grande, pela seleção ele não tem conseguido render. No City também faz os seus gols, mas ele também não é protagonista no City. Então, se ele não é protagonista no City, ele não vai ser protagonista da seleção brasileira. Mas o Neymar não tem rendido tanto quanto se espera dele nos jogos da seleção. Acho que a Copa do Mundo ficou bem evidente isso. Apesar de ele não ter gostado das críticas, né? O Galvão Bueno fez uma crítica para ele no jogo ainda da primeira fase. Ele diretamente deu uma declaração ao Galvão, apesar de não ter citado o nome dele, mas ele não gostou das críticas. É muito mimado, né? Ele não aceita crítica. Eu acho que o Neymar está muito perdido. Eu acho que ele se perdeu na carreira. Essa coisa de querer ser o melhor do mundo, o projeto PSG não deu certo, forçou voltar para o Barcelona, não deu. Acho que o Neymar precisa colocar a cabeça no lugar e jogar bola. Se ele jogar bola, ele consegue sim ser o melhor do mundo, consegue sim ganhar uma Copa do Mundo. Ele é craque, mas ainda não mostrou. Exatamente. Ele ainda tá. Esse extracampo influencia muito a carreira dele. Eu ainda vejo o Neymar distante de Messi, de Cristiano Ronaldo. Ainda falta um pouquinho. Muito. E considerando que o Messi e o Cristiano Ronaldo estão já caminhando para o final da carreira, ou seja, o Neymar está no auge em termos de idade, com 27 anos. E ele está longe dos caras que já estão, o Cristiano Ronaldo com 34, o Messi com 32, ou seja, já era, no plano inicial, já era o momento do Neymar já tá pegando o reinado do futebol para ele. Tipo, Messi, Cristiano Ronaldo, obrigado por tudo, vocês foram demais, mas desde que agora quem dá bola sou eu. Isso mas não tem acontecido, né? E é difícil de imaginar que isso vai acontecer. E eu falei no Neymar, lembrei que ele estava na conquista olímpica do Brasil no Rio de Janeiro em 2016, este ano. Nós vamos ter os Jogos Olímpicos de Tóquio, lá no Japão. Como que você vê o esporte brasileiro para essa Olimpíada? Muito preocupado, estou muito preocupado, porque a gente teve um boom de investimentos para a Olimpíada do Rio que não se manteve nesse ciclo olímpico. O judô, que é sempre o carro-chefe de muita medalha, teve um mundial pífio agora, no final de 2019. A gente tem na natação poucas pessoas também, o atletismo, pouquíssimas revelações que possam chegar. É óbvio que a Olimpíada é momento, chega lá, a pessoa está numa grande fase
e consegue num dia inspirado e ganha uma medalha de ouro, de prata, de bronze. Na ginástica, com o Nori, com o Hipólito, não Exatamente. eram favoritos e ganharam prata e bronze. Então, assim, é toda uma questão que a gente precisa ter um pouco de preocupação. Eu estou um pouco preocupado. Eu acho que a gente não manteve o mesmo nível de investimento. Os patrocínios acabaram. Normalmente quem patrocinavam eram as estatais, né? Houve uma mudança no governo, né, de filosofia do governo. Então essas estatais saíram do planejamento, não estão mais apoiando, são poucas ainda que apoiam. Então, assim, eu estou um pouco preocupado porque os resultados das competições internacionais têm sido muito fracos. Natação tem sido fraco, atletismo tem sido fraco, judô tem sido fraco, ginástica tem sido abaixo também, mas ainda é o que ainda está se mantendo mais ou menos no nível. A gente tem os esportes coletivos, né, tanto o vôlei masculino quanto feminino, que é sempre uma esperança, mas a gente tem tido muitos rivais, né? Você tem tido a ascensão de grandes times, você tem um feminino na China, o próprio Estados Unidos, que sempre está, a Rússia, que tem uma escola gigantesca. A Sérvia, que é a atual campeã mundial. A Sérvia. A Moscovite, inspiradíssima, a Itália com a Egonu, no vôlei. Tem o vôlei de praia, que sempre traz medalhas. Então, assim, a gente tem aqueles que são as nossas esperanças, mas eu acho que a gente conseguir uma campanha melhor do que a do Rio, eu acho muito difícil. Você vê, pra gente encerrar, o futebol, tanto feminino quanto masculino, com chance de medalha? Sempre tem, mas a grande questão é saber se a gente vai conseguir ter os melhores nas Olimpíadas, né? Porque a Olimpíada não é uma convocação FIFA, né? Os clubes não são obrigados a liberarem os jogadores e as jogadoras para a disputa das Olimpíadas. Então depende muito do jogador querer e do time liberar, né? Tanto os times brasileiros quanto os europeus. É no meio da temporada a Olimpíada. Em 2016, havia o glamour da Olimpíada no Rio, de ganhar em casa. Então você teve o Neymar querendo participar, você teve os jogadores querendo participar com vontade de ganhar. E ganharam. Agora, em 2020, eu não sei se agora em 2020, eu não sei se esse tesão ainda vai estar presente para essa galera. Então aí a gente tem que esperar para saber se os times vão liberar, se os jogadores vão querer, se vai haver essa vontade mesmo, né? Todo aquele espírito que foi criado antes da Olimpíada de 2016, se vai estar no Rio. Se tiver agora para Tóquio, eu acho que pelo menos no masculino a gente tem chance de ganhar. No feminino eu acho que a gente já vai entrar no processo de reformulação agora, talvez já sem a Marta, sem a Cristiane, sem a Formiga, sem essas jogadoras que foram o pilar dos últimos 10, 15 anos do futebol feminino, que talvez pode não dar tantos resultados agora, por conta dessa falta de experiência mesmo, né? De você estar começando um novo ciclo, que normalmente dá esse período de entre safra, os resultados dão uma capengada. Então eu acredito mais no masculino do que no feminino nesse aspecto. Ter paciência para que os resultados venham. Investimento, né? Não adianta todo mundo chegar na hora da Copa do Mundo Feminina, pô, sou um Brasil, meninas do Brasil e tudo mais, e 15 dias depois ninguém fala mais nada. É o investimento desde a base. Exatamente. Matheus, antes de encerrar, quero te agradecer. Eu vou fazer um ping-pong, eu falo uma palavra e você me responde o que vier à sua cabeça. Claro, vamos lá. Futebol Juiz Florano. Difícil essa. Futebol Juiz Florano, deixando a desejar. Resgate da história esportiva. Extremamente importante. Tupi. Um galo depenado. Esporte. Futebol forte de base que poderia voltar ao profissional. Futebol brasileiro. Precisando de dias melhores. Você é jornalista, então ser jornalista é contar histórias. Matheus, muito obrigado por ter vindo, pela sua presença. Você quer deixar algum contato de rede social, falar o lugar que as pessoas podem encontrar seu livro? O livro está à venda nas principais livrarias do país, Livraria Saraiva, Cultura, Travessa, em outras. É só jogar entre Contos e Crônicas, Tupi, Fantasma do Mineirão, Esporte, Campeão do Centenário de Juiz de Fora, que tem lá. As pessoas também podem me seguir nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook também, pode mandar mensagem também se tiver alguma dúvida. Tem alguns exemplares ainda comigo, se quiserem comprar também direto comigo, é só entrar em contato que a gente vai bater nessa bola. Agradeço, espero que o seu projeto vá para frente. O Juiz de Fora precisa de pessoas que queiram contar histórias, que queiram mostrar a qualidade,
os talentos que a gente tem aqui. Infelizmente, o Juiz de Fora vive um êxodo de talentos muito grande. Eu acho que você, com o seu projeto, dando voz para essas pessoas, pode ajudar a fazer com que a sociedade Juiz de Fora enxergue. Então, desejo todo sucesso e sempre que precisar, tamo lá. Muito obrigado, Matheus. Sucesso para você também. E a você que assistiu essa entrevista, o meu muito obrigado e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!